Olá pessoal, hoje nós teremos mais um vídeo, né? Trataremos um pouco da hermenêutica e também da exegese. E a passagem no qual nós teremos esse pequeno estudo é justamente sobre a criação do Gênesis capítulo 1. Versículo 1 e 2 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Bem, pessoal, a palavra Deus, no qual está na língua portuguesa, no hebraico é Elohim, que significa deuses, governantes e juízes. Ou seja, não está falando de uma única divindade, mas de várias divindades que estão ali criando. E quando nós vemos que a terra era sem forma e vazia, então através da palavra desses deuses, que vai do versículo 3 ao versículo 13, eles começam a criar, eles começam a dar forma a essa terra, tá entendendo? Que estava também em um caos, né? Havia caos ali. É por isso que não tinha uma formação correta. Então, o caos que a gente tem com o caos primordial, os deuses do caos, é justamente a palavra terron, que foi traduzida para abismo, e maim, que foi traduzido para água. Inclusive, esse terron, ele está ali em Gênesis 49, 25, onde Jacó desce a bênção sobre os filhos de José. Então, ele abençoa esses filhos de José em nome também de Terron, em nome do abismo. E esses mitos de criação, essa visão de criações das terras, havia em várias culturas, né, do mundo antigo, entre os babilônicos, entre os sumérios, entre os egípcios, entre outros povos. Então, esses povos, eles criavam os seus mitos, as suas cosmologias e os seus deuses criadores. E aqui nós temos a criação, né, de Judá, a criação de Israel a partir de um politeísmo, a partir de Elohim. Então, esse escritor da narrativa, ele é um escritor politeísta e eloísta. E ele vai adaptar na sua escrita contos de outros povos, mitos de criação de outros povos, principalmente da Suméria e também da Babilônia. Até porque o povo judeu, ele ficou muito tempo cativo na Babilônia. Então, ali naquele tempo que eles ficaram cativos na Babilônia, eles acabaram descobrindo sobre esses contos mitológicos de criação desses outros povos e adaptaram em seu escrito para resignificar a sua existência, né, naquela terra. Inclusive, a palavra terra, que é Eretz em hebraico, ela não conota um planeta, ela não conota um planeta como nós vemos hoje, e sim a porção de terra que aquele povo habitava. Por isso que quando chega no capítulo 2, vai dizer que essa terra estava entre rios, estava entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que é justamente a Mesopotâmia, que é onde eles estão descobrindo esses contos e desenvolvendo o seu próprio escrito para falar da sua criação. E os deuses do caos também haviam nessas outras culturas, né? Na Suméria era Manu e Enki, na Babilônia Tiamat e Apsu. Esse Tiamat que é cortado por Marduk, e das partes desse Tiamat é formado o que nós conhecemos na Bíblia, de céu, terra, povos e tudo isso aí que está escrito nesse conto de criação bíblico. Então, esse conto babilônico, ele influenciou em primeira mão a visão, a mente do escritor bíblico. E quando nós chegamos no versículo 14, que fala sobre a criação dos luminares, na Babilônia, Shamash era o sol. E na Suméria, Nana era a deusa lua e Utu era o deus sol. Ou seja, o escritor na narrativa ele coloca luminares, mas não coloca o nome do sol e da lua. Por quê? Porque sol e lua eram deuses. E quando nós chegamos no versículo 26 e 27, que diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, é justamente a visão do escritor da narrativa, quando diz que ele, macho e fêmea, ele fez, e a imagem desse Deus era assim, é justamente porque nessas culturas, e principalmente dentro da cultura cananeia, que tinha como seu Deus supremo, seu Deus tutelar, El, ele tinha uma esposa chamada Asherá. E também havia outras deusas como Inanna, Anat, entre outros. Então, esse escritor da narrativa,
que ele é politeísta, ele constrói uma narrativa da construção do seu povo através de deuses e não através de um só Deus. E a visão que eles tinham de terra era dessa forma aqui: a terra, aonde os seres vivos moravam, debaixo da terra, chamado de Sheol no hebraico, ou Hades em grego, era a morada dos mortos. E junto ali haviam rios. Aqui a abóboda celeste, e por cima da abóboda celeste, um mar em azul. E acima desse mar era a morada dos deuses. E quando as comportas desse céu, as comportas da abóboda eram abertas, essa água caía em forma de chuva. Então essa era a visão do escritor da narrativa. Uma visão politeísta, já influenciado a adaptar no seu escrito aquilo no qual ele já via em outras culturas, em outros povos, em outras religiões, em outros deuses. Essa é a primeira aula, nós teremos a segunda aula, porque essa é a primeira criação, porque existem duas criações no Gênesis, uma no capítulo 1 e uma no capítulo 2. Ok, pessoal? Se por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe para todos os seus amigos e tamo junto até ver o segundo vídeo. Muito obrigado.